Boa noite. Eu hoje vou ter o prazer de conversar com José Salib Neto, o Salib, e nós vamos falar sobre um tema que é transformar as ideias em resultados. Então eu vi que ele já entrou aí. Estou esperando a solicitação dele. Então, Salib, conforme eu apresentei. Olá, boa noite. Tudo bem, Salib? Tudo bom, Patrícia? Tô bem, e você? Quanto tempo Tudo. a gente não se vê pessoalmente, né? Só aqui na live mesmo, né? É, Salib, eu estava pensando hoje aqui, né? Fazendo uma reflexão de há quanto tempo nós nos conhecemos e não podia deixar de vir uma pessoa, né, na minha cabeça que foi uma pessoa tão importante na sua vida e na minha Uhum. também, que acabou nos unindo, que é o nosso saudoso Edson Bueno aí, né? É O verdade. presidente da Mil, que você foi mentor Uhum. e que era um grande amigo seu, né? Que eu sei Com disso certeza. também. E talvez você não saiba disso que eu vou te contar, mas em determinado momento a Mil, né, que era um cliente da HSM, da empresa que você ajudou a fundar, Uhum. e dentro dessas palestras, né, que as empresas davam na HSM, o Edson um dia me pediu para fazer uma prévia entre um palestrante e outro. Era sobre alta performance o tema, e ele queria que eu mostrasse como alguns exercícios simples poderiam melhorar a performance do corpo daqueles executivos para que eles tangibilizassem aquele tema de uma maneira totalmente diferente. E eu estava lá nos bastidores, você estava sentadinho lá, você ia entrar para apresentar o palestrante, e aí eu falei para você, nossa, você não fica nervoso de entrar aí com esse público? Tinham acho que 3.000 pessoas lá assistindo. E aí você disse assim para mim, felizmente no momento eu apresento, eu os trago, mas não sou eu o Uhum. palestrante. Uhum. E, e anos depois, Salib, isso deu uma virada na sua vida, né? Então a Uhum. gente pode dizer que você saiu dos bastidores e você foi para o palco. É verdade. Eu brinco assim eu falo assim, o guru agora é nós. Exatamente. Você sempre foi, né, um guru, um inspirador, porque todas essas pessoas que você trouxe para o Brasil, né, os grandes pensadores de marketing, de inovação, de tudo isso, na verdade, vieram por confiar em você, por já ter esse sentimento, né, Uhum. em você. Então, você também nos inspirou desde aquele momento. Vários, né? A gente vê citações da sua pessoa nesses livros, e como você também inspirou essas pessoas. E hoje você está do outro lado, né? Você está no palco, você reinventou sua vida, você reinventou seu trabalho, trazendo as bases de todos esses anos, mas numa plataforma diferente. E eu admiro muito você por isso. Você sabe que eu passei por esse momento na minha vida alguns anos atrás, né? Aonde eu Uhum. saí da Mil, que eu trabalhava 15 anos, e você, naquele momento, estava tão próximo, me ajudando a também fazer essa virada. E agora a gente está passando por esse momento no mundo, né? No Uhum. mundo. E acho que essas pessoas que estão aqui, elas têm vontade, elas estão aqui para ouvir você, né? Ouvir os teus conselhos nesse momento aí. O que a gente pode fazer para nos reequilibrar nesse momento de virada? E aí eu vi em um de seus livros, né?
eu acredito que foi no Gestão da Manhã, que é um best-seller, que você pegou a frase do Peter Drucker, que ele dizia assim, a cultura, se eu não me engano, a cultura devora a estratégia todos os dias. E Uhum, você disse assim, nós temos que substituir a cultura pela rotina. uhum, Explica um exatamente. pouco isso para a gente, Salib. Então, a questão da rotina, né, de você fazer... Bom, primeiro, falando um pouquinho aqui, né, deixa eu colocar um contexto, né, para as pessoas que me viram no palco, né, e falam assim, pô, mas que história é essa, né? O Salib agora é guru, é palestrante, né? No fundo, eu fui um pesquisador a vida inteira, né? Eu vivi com livros, eu fiz uma biblioteca na HSM com 5.000 livros, eu sabia exatamente cada livro, o que cada livro dizia, aí eu repliquei essa biblioteca na minha casa, né? Então eu sempre fui voltado para conteúdo, não era um simples organizador de eventos, né? Tanto que poucas pessoas sabem que cada palestra que ia acontecer na HSM, eu já sabia exatamente o que ia acontecer antes dela acontecer, porque eu sabia que era o sucesso da HSM estava exatamente naquilo de saber antes, né? E eu poderia ter me lançado como palestrante, né, bem antes, mas eu sabia que aquele palco era dos gurus internacionais, eu não queria confundir as coisas. Então, a hora que eu encerrei a minha participação na HSM, depois de 30 anos, né, e sabia que eu queria continuar nesse mundo de conteúdo, de gestão, eu falei, não, agora eu vou poder dizer os meus pensamentos, né, eu fui tão bem treinado por esses grandes gurus, né, não só os grandes gurus, como os fazedores, como o Edson, né? Eu ajudei muito o Edson, mas eu aprendi muito com ele, né? Aprendi muito com o Jorge Paulo Lema, aprendi com tantos outros empresários, Jack Welch, que eu convivi bem de perto também. Então eu senti que já estava pronto. Então não foi assim, não foi uma surpresa talvez para as pessoas que não me conhecem, mas para mim foi mais ou menos uma parte de uma trajetória, né? E então no fundo, eu acho que tem a ver um pouco com essa pergunta, né, que é a questão da rotina, né, que a gente, na verdade, a gente acaba sendo devorado pela própria rotina, né, que a gente diz que antes as empresas quebravam por não fazer bem as coisas, né, hoje as empresas quebram por fazerem bem as mesmas coisas durante tempo demais, ou seja, elas não se reinventam, elas fazem muito bem a mesma coisa. Você vê a nossa mídia, né, você vê aqueles programas que estão no ar há 60 anos, 50 anos, né? E aí a Verdade. mídia, a mídia fica agonizando, né? Fica jogando bomba no país para chamar atenção, né? Exatamente por causa disso, né? Porque ficou muito tempo fazendo muito bem as mesmas coisas durante tempo demais. Isso vale para as pessoas, não só para as empresas, né? Então, se a gente não sai da nossa zona de conforto, se a gente não vai buscar coisas diferentes, às vezes Desafios, né? dentro da sua própria empresa, você acabou se reinventando dentro do seu campo de atuação, né? Que é saúde para as pessoas, né? Então foi exatamente isso. Então eu sempre estou muito atento, né? De estar fazendo a mesma coisa muito bem durante tempo demais, né? Porque aí quando você acorda, de repente já é tarde demais. Então a gente tem que estar sempre um passo na frente da reinvenção. Verdade. Na verdade, a gente está falando sobre a inovação, né, de certa forma. E aí eu estava lendo aquele livro High Tech, High Touch, onde ele Uhum, diz que a gente vive hoje num ritmo intenso, uma avalanche de informação, naquela cultura do quick is beautiful, né? E uhum, aí que ele fala que a solução ela tá de cabeça para baixo. Então, primeiro vem a solução para depois a gente tentar encontrar o problema e que cabe às pessoas acharem um problema, né? E aí você diz que a gente teria que construir uma cultura de aprendizado, que a inovação seria uma consequência uhum. desse aprendizado. É isso mesmo, Talib? Com certeza, eu sou contra a questão de vamos construir uma cultura de inovação, porque a inovação ela é uma consequência, né? Ela é o resultado de alguma coisa, ela não é um processo, né? E quando você fala assim, vamos construir uma cultura desse processo, na verdade, você fala assim, mas o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Então a inovação só acontece, na verdade, quando você tem uma cultura de aprendizado constante, né? Você viveu muito bem isso nos primeiras 2 décadas da Mil, né? Quando
O Edson implementou uma cultura de aprendizado muito forte, né? E quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você adquire, mais a tua cabeça fica aberta para inovar, entendeu? Então a inovação fica aberta, porque você fala uma cultura de inovação, mas de repente você tem naquela empresa a cultura travada, você tem uma cultura de comando, controle de cima para baixo, você tem pessoas com mindset fixo, a inovação não acontece, ela vira quase que uma obrigação, as pessoas acabam inovando por obrigação, que na verdade criam produtos e serviços que nem importam para a empresa, entendeu? Então eu sou muito mais a favor de você construir uma cultura de aprendizado, né? Como a Tesla, né? A Tesla é um exemplo disso, querem saber, né? Se pega a Tesla, é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Mas eles não encaram como uma cultura de inovação, eles encaram como uma cultura de aprendizado, né? E por isso que eles conseguem fazer tantas coisas diferentes nos carros, na plataforma que eles fazem, né? E você acha isso possível também para pequena empresa? Porque hoje a gente vê a saúde vivendo uma mesmice, né? Uma dificuldade de sair dos mesmos pontos, uma dificuldade de pensar fora da caixa, né? De pensar diferente. E aí a gente fala em todos os aspectos da saúde, na prestação de serviço, na remuneração na área da saúde. Eu não sei, eu tenho a impressão assim de que é o segmento hoje que menos aprende e menos inova, consequentemente. Você vê dessa forma também, Salib? Com certeza, né? Se você vê a próprias empresas de plano de saúde, para não mencionar os nomes, né? Mas você vê a maneira como eles atuam como num mundo que de 30 anos atrás, né? É impressionante, assim, horrorizante, para te falar a verdade, né? E não só eles, né? Você vê que toda essa... Eu acho que a nossa saúde é tão atrasada que está se mostrando agora nessa situação que nós estamos com o Covid, né? Verdade. Se cloroquina é bom ou se é ruim. Não é possível que alguém já não tenha, já não tenha visto isso antes, né? E aí você não vê assim um louco ou uma pessoa inteligente. Você vê assim, o médico do Einstein fala que é ótimo e o médico do Sírio fala que é ruim. Quer dizer, nós não temos base nenhuma, né? Nossa cultura da medicina é totalmente antiquada, cabeças, apesar de pessoas muito bem formadas, né? Mas você tem aí uma cabeça, a coisa é tão drástica, é tão dramática que se você pensar assim, o Brasil não consegue nem pensar quem que é uma referência na saúde para você convidar para ir no ministério, entendeu? Chega nesse absurdo, né? É verdade. Você tem que meio que caçar a gente por aí. Então eu acho que o sistema de saúde num todo, né? Ele simplesmente ficou arcaico, né? E a gente está pagando um preço alto e que não é culpa do PT, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa de ninguém. É um sistema arcaico que ficou e que os brasileiros estão pagando um preço alto por causa disso, né? De falta de inovação, falta de alternativas. E se você pensar bem, olha quantas coisas maravilhosas que nós temos para fazer essa coisa andar, a parte digital, a parte tecnológica, né? Se você imaginar que hoje eu conheço dezenas de médicos que não sabem usar tecnologia direito, é uma coisa assim horripilante, entendeu? Então, já começa por aí, né? Deles serem avesso, e não só né? não sabem usar, como são extremamente resistentes, né? A Resistentes, qualquer resistentes. mudança. Eu Resistente. lembro da época do Edson, a gente tentando implantar modelos dentro do pronto-socorro, porque o Edson dizia uma coisa: eu fico indignado de uma pessoa chegar nos meus hospitais e ter que torcer para fulana de tal, Dona Maria está de plantão, porque ela é a única que trata bem um paciente. Ele era fanático por atendimento, por excelência de atendimento, e ele dizia: como a gente não consegue estipular um padrão na saúde, porque tudo bem, é uma prestação de serviço, mas tem tantas outras que conseguiram. A gente vê os hotéis conseguindo estipular, colocar padrões de atendimento, onde você consegue ter várias filiais no mundo, no Brasil, com o mesmo padrão, né? E aí volta naquela questão do high-tech, high-touch. Quer dizer, como é que a gente equilibra isso? O touch, ele tem que estar nessa balança. A gente não pode pensar só em inovação e esquecer o elemento humano, né? Que está dentro disso tudo.
Na verdade, a questão da tecnologia na medicina, da inovação na medicina é uma coisa muito preocupante, né? Se você imaginar, né? Eu acompanho, eu sou, minha namorada é médica, né? Psiquiatra, e eu vejo o que acontece aí nos hospitais, né? Se você imagina que os médicos têm dificuldade até de fazer como é que chama aquilo lá? O prontuário, né? O prontuário digital. É verdade. Se não consegue nem fazer o prontuário digital, imagina o resto, né? Então, no final, essa brigaiada toda do Covid, se fica dentro, se fica em casa, né? Se fica fora, é exatamente por essa falta de conhecimento, né? A nossa saúde é uma vergonha, nós não temos nenhuma uma gestão baseada em dados, né? Você vê que os outros países, eles sabem exatamente o que acontece em cada lugar, esse lugar tem, esse lugar abre, esse lugar... Aqui no Brasil nós temos que tomar uma decisão unilateral de fechar tudo, porque você não sabe onde que tem e onde não tem, entendeu? Então você tem 85% dos municípios brasileiros não tiveram um caso de Covid e estão fechados. Não faz sentido. Verdade. As Quer dizer, decisões, até de pequenas empresas, até uma decisão doméstica, ela é baseada em dados, em evidências. Exatamente, não E tem a uma gente cultura de não vê dados, isso né? na saúde. Não tem uma cultura de dados. Então, a medicina brasileira tem que realmente repensar seriamente e rapidamente, né? Porque isso aqui, nós estamos vendo assim, a gente, no fundo, está na mão de leigos hoje, né? Leigos, pessoas que não têm o menor conhecimento, tomando decisões com relação à nossa saúde, quando eram os médicos que deviam estar apresentando dados, né? Para que a gente tome decisão. Então, você tem leigos, cara que não tem absolutamente nada de medicina, travando o Brasil, quebrando o Brasil inteiro, né? Por não saber que em 84% dos municípios você não tem problema de Covid, entendeu? Então é horrorizante. As escolas de medicina completamente obsoletas, né? Eles acham que medicina é simplesmente você ou operar, ou você fazer um diagnóstico, não saber nada o que está em volta disso, né? Então, nota zero para a medicina brasileira, e o resultado está aí, né? Quase quebrando o país por falta do mínimo conhecimento de dados, né? Mínimo conhecimento de tecnologia, né? E, enfim, espero que isso mude, mas infelizmente vai ter um A custo muito caro. educação precisa mudar, né? A Com educação certeza, faculdade que de a medicina, base. né? Os professores precisam se atualizar, os médicos precisam parar com essa vergonha de ter medo da informática, entendeu? É Exato. absurdo. Assim, eu tenho visto algumas lives, né? De hospitais, pessoas falando, né? Você acredita que muitas dessas lives de hospitais elas têm que ser interrompidas no meio porque os hospitais não têm uma infraestrutura de internet mínima, mínima. Eu já vi Nossa, médico isso eu não passando sabia. vergonha. Eu vi médico passando vergonha porque a Basta, internet simplesmente cai. Salib, você tem ideia que eu tenho essa plataforma de telereabilitação? Você conhece bem, eu tenho isso há 10 anos. Pois O é, você Edson começou lá atrás, dizia, né? eu queria dar isso daí para todo mundo que entrasse no meu plano de saúde para ter qualidade de vida. Quer dizer, pensar em prevenção, pensar longe. E só hoje, por causa do Covid, no último mês eu tive 13 mil acessos ao Fisioclube. Quer dizer, durante 10 anos eu bato nas portas de todos os planos de saúde tentando levar prevenção, educação, e as pessoas não conseguem nem entender o que você tem nas mãos. É absurdo, né? Não consegue entender que a tecnologia escala, né? Nós estamos fazendo, a tecnologia está aí há não sei quantos anos, e só agora nós estamos falando de telemedicina. Eu diria que a medicina do Brasil está atrasada em pelo menos 30 anos, né? E o resultado nós estamos vendo, é quase quebrando a economia brasileira por causa dessa falta de inteligência, de dados, dessa atualização das faculdades de medicina, dos professores, né? E dos próprios médicos também, né? Sinceramente, Porque tem que partir da eu, pessoa também, né? Eu né? conheço médicos que são referências em várias áreas, mas a hora que você vai falar de tecnologia com o cara sai correndo, parece que tem medo. Mas, juro por Deus. Imagina, o É cara é verdade. capaz de abrir um paciente e o cara tem medo de tratar com um computador, E entendeu? as próprias organizações protegem, né? Dizendo, não, tudo bem, olha, ele Sim, é médico, ele sim, já tem idade, quer é, dizer, é uma coisa assim absurda, né? Onde deveria assim, olha, você vai ter que passar por isso. Você fala muito que as corporações elas investem, inclusive os esforços e os investimentos, muito no imediatismo, certo? pois é.
E a gente, você vê nessa questão da consulta via tecnologia, né? Via Skype, que seja, né? O Brasil é muito radical, ou é ou não é. Tem que ser os dois. Você pode fazer uma consulta via telemedicina, né? E se o médico ele vai ter o discernimento de saber se é possível fazer só pelo teleatendimento, ou fala assim, olha, você vai ter que marcar uma consulta física aqui, eu não consigo dar uma opinião. Então, o Brasil tem que parar com essa coisa de é ou não é, entendeu? Tem que saber navegar dentro desse mundo. Olha, né? Salib, eu acho que o que eu sempre tentei pregar com a minha plataforma é o seguinte: é mais uma ferramenta. Ela nunca vai substituir tudo e nem existe essa onipotência, mas tem gente que pode se beneficiar à distância, que não tem acesso a uma saúde de qualidade e que vai se beneficiar de algo como esse, enquanto outros precisarão ou querem estar presentes. Se você imaginar, né, eu acompanho a questão da medicina, porque de um jeito ou de outro ela sempre teve na minha vida, né? Se você imaginar, né, o Brasil é tão burro, mas tão burro, que eles agora permitindo que qualquer faculdade, né, abra uma escola de medicina, né? Se você imaginar que nós temos mais faculdade de medicina que a China, né? A China tem 1 bilhão de pessoas e o Brasil tem mais faculdade de medicina. Aí acontece. Por que nós precisamos de muita faculdade de medicina? Porque o Brasil tem muita gente. Quanto custa para estudar numa faculdade de medicina? R$10 mil por mês. Você acha que o cara que paga 10 pau por mês, ele vai querer atender no Amazonas? Não vai. Não vai querer atender no Amazonas. Não vai querer atender no Tocantins. Então, no fundo, a gente está produzindo um monte de médico de baixa qualidade, e a medicina não está chegando no povo. Aí o que fala? Vamos trazer médico cubano. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Imagina quantas vidas podiam ser salvas via telemedicina. Porque hoje qualquer pessoa simples, né? Eu falo com o meu jardineiro, o cara tem lá um WhatsApp, tem um vídeo, né? Qualquer pessoa hoje tem um vídeo, ele poderia salvar com o remédio correto, entendeu? Ter um atendimento... E via tecnologia você consegue escalonar, você consegue atender muito mais pessoas. Exatamente. Aí você não, mas o brasileiro prefere armar faculdades de medicina que custam R$10 mil por mês, onde o cara sai de lá mais ou menos formado, e aí contrata médico cubano para ir para o Amazonas, está tudo errado. E você tem um processo onde você vê, a gente vai ao médico por causa da pressão dos planos de saúde, aquela consulta dura 10 minutos, aonde ele se vê obrigado a te pedir um exame para ganhar tempo e ele vai te ouvir na próxima consulta. Quer dizer, quanto de qualidade ganharíamos em ter, num segundo momento, vou ver seus exames, vou dar minha opinião, quanto de qualidade a gente não ganharia numa teleconsulta? Pois é um absurdo, não sabemos, os caras nem fazem esforços, a gente continua indo para o lado errado, e quem quiser saber o resultado é só entrar na internet todos os dias e ver essa aberração que está acontecendo, né? De um Brasil completamente perdido. Aí quem que eles culpam? O presidente da República, entendeu? Então é sempre assim, né? Então eu estava assim, até vendo uma frase daquele futurista, né, do Alvin Toffler, que ele diz que nós temos que entender que se torna analfabeto quem não consegue fazer o exercício de aprender e desaprender. Que é bem o que a gente está falando, né? Quer dizer, ele diz, a gente tem que quebrar as barreiras das nossas certezas. Com certeza, então, né? E se isso não for feito na medicina nos próximos, eu espero que esse episódio que aconteça aqui, né, resolva. Eu acho que talvez a gente tenha que ter um líder na saúde que dê um basta nessa coisa toda, né, para a gente sair dessa mesmice que nós estamos, né, e fazer, inclusive fazer provas de médicos para se reciclar, né? O médico, na verdade, se você imaginar, né, você conhece bem essa questão do Pilates, né? Eu já fiz Pilates aqui, você tem aquele Pilates tradicional com o Mr. Pilates, né, o cara que fundou. E eu lembro que quando eu fiz, os professores todos os anos têm que tomar uma prova para ver se eles estão atualizados. Isso devia acontecer com os médicos, inclusive, entendeu? A gente faz isso em todos os outros segmentos. Não é verdade? Os médicos deviam fazer essas provas para saber se eles estão
tecnologicamente aptos para atender as pessoas, né? E a gente podia estar salvando milhares de vidas com um teleatendimento de pessoas, com pessoas numa tribo no Amazonas que não sabe se tem que tomar um antibiótico, se tem que tomar nada. O cara simplesmente podia mostrar que está com uma ferida na barriga, o médico olha e fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar um antibiótico. E você resolve o problema em 2 minutos, né? Não, tem que ligar para Cuba e mandar vir um monte de médico cubano que nem quer morar lá para atender um... Só que a hora que o cara chegar lá já morreu todo mundo, entendeu? É verdade, meu amigo. Mas voltando aqui a você, que eu acho que o seu conteúdo é uma coisa assim inegável, né? E que a gente está assim achando que essa live de 1 hora é muito pouco para aprender tudo que você tem para ensinar para gente. Conta aí aquela história do motor 1 e do motor 2. Como é que a gente pode pensar, levar as nossas empresas? Pensa numa pequena empresa. O que você aconselha para a gente? Levar no dia a dia e pensar no amanhã. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Então, esse é um desafio para qualquer empresa, né? Não só para as empresas pequenas, como para as empresas grandes, né? E a gente tem visto, né, que esses motores eles têm dificuldade de conviver no mesmo espaço, né? No mesmo espaço físico, com as mesmas pessoas, né? A pessoa do motor 1 não pode, na verdade, ser a pessoa do motor 2, ou tem que ser, mas de outro jeito, né? Então a gente tem exemplos, eu gosto de citar exemplos, né? O melhor exemplo que tem hoje de motor 1, motor 2 é o Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza que se tornou essa potência, né? Graças a esse pensamento, né? Eles começaram essa transformação digital em 2011, né? Eles ficaram 4 anos tentando fazer o motor 1 e o motor 2 conviver no mesmo espaço. Em 2015, eles viam que não ia dar, porque tinha aquelas pessoas que não querem mudar. Aliás, o que mais tem nas organizações são pessoas que querem ficar do mesmo jeito, né? Infelizmente, é da natureza humana isso. Eles tiveram que sair de lá, pegaram 5 pessoas. Inicialmente, eles foram para a sala de massagem do Magazine Luiza, com 5 pessoas. E em 5 anos, eles se tornaram uma das maiores empresas do Brasil. Ou talvez uma das 3, 4 maiores empresas do Brasil, valendo centenas de bilhões, né? Dezenas de bilhões. E foi estabelecer a situação do e-commerce, mudar o Sim, não, eles simplesmente fizeram o Luiza Labs, né? Com uma molecada diferente, com uma moçada diferente, com cabeça digitalizada, com cabeça de tecnologia, cabeça voltado para dados. Lembra dos dados que falta da medicina? Pois é isso que faz o Magazine Luiza bacana. Eles sabem tudo sobre quem compra as coisas lá, né? E aqui no Brasil não temos a menor noção da onde está acontecendo as doenças em qualquer lugar, entendeu? Então, se você não tem uma gestão baseada em dados forte, é isso. Então, na verdade, eles fizeram isso, mas eles separaram as duas operações e, ao mesmo tempo, convergiram, né? Elas logicamente, eram separadas, mas elas tinham tudo a ver, né? Mas com cabeças diferentes. Então, se você tem uma pequena empresa, faça o teu motor 2 na tua casa, né? Ou aluga uma salinha do lado, coloca uma pessoa mais jovem cujo trabalho é só olhar para o futuro, né? Olhar para a tecnologia, olhar como os dados podem impactar, né? Olha para como esse motor pode destruir o seu próprio negócio. Na verdade, é melhor que você se destrua antes que alguém o faça, né? Como diz o Philip Kotler, né? Então, mais ou menos, né? Mas olhem para o Magazine Luiza, para o Luiza Labs, né? Que fizeram o trabalho, talvez, no mundo inteiro. Na minha opinião, é a empresa que melhor fez essa transformação digital. E você acha que mesmo uma pequena empresa pode fazer isso? Tem que fazer isso, né? Tem que fazer. Tem que fazer isso. Eu fui convidado para dar uma mensagem otimista para os pequenos varejistas do Piauí, se você pode imaginar, né? Que estão sendo devastados, né? E eu falei, pessoal, você que tem uma lojinha, né? Se você voltar do mesmo jeito, você vai morrer. Você tem que voltar diferente, você tem que se transformar, né? Você pega o caso da Best Buy nos Estados Unidos, né? Você já visitou uma loja da Best Buy, por exemplo, para comprar um computador? Então, a Best Buy era um varejista, ele estava assim ele estava mais na UTI, já 90% morto, até que um cara, que é o novo presidente, ele teve a ideia de transformar a Best Buy numa empresa de educação. Por quê? Ele viu que os clientes, eles compram todos aqueles aparelhos de tecnologia, mas não sabem usar, né? É verdade. Eu, por exemplo, eu tenho o meu iPhone aqui, que eu estou falando aqui, eu não sei 10% das capacidades dele. Então, a Best Buy hoje é mais uma empresa de educação do que realmente de varejo. Então, faz com que ela cobre mais, que ela consiga ter essa gestão baseada em dados. Né?
sai do commodity, entendeu? Não é mais o varejo. Por isso que o Magazine Luiza está dando um banho em todos os outros varejistas, Casas Bahia, porque o pessoal ainda se vê como varejo, né? Às vezes você tem que mudar que tipo de negócio que você está. Então você sai do varejo para virar educação, né? Sabe, Salib, você está falando isso, eu me lembrei do momento em que eu tomei a decisão de fazer esse software, o Fisioclube. Eu estava numa missão técnica nos Estados Unidos, conhecendo empresas que não tinham nada a ver com a saúde, mas debatendo, trazendo aquelas ideias dessas empresas para a minha atividade, né? Mas pensando em iniciativas de empresas totalmente de outros segmentos. E foi assim, na loja Etna, quando eu vi uma placa escrito assim: Do you want to pay less? Do it by yourself. É Nesse isso aí. momento, eu falei, nossa, as pessoas que têm acesso ao meu programa de saúde são pessoas que têm condições, né, desse acesso. E como que eu posso levar isso para uma população que precisa e não tem acesso a uma saúde de qualidade? Então, nesse momento que eu vi essa plaquinha, eu falei, não tem nenhum vendedor aqui, a gente está acostumada com aquela mesmice, tem que ter um monte de gente para te atender, principalmente o brasileiro. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, deve existir, tem que ter as pessoas que não querem pagar tanto, né? E que possam, já que o meu método é promover a autonomia, né? O grande X da questão dele é promover autonomia no seu processo de envelhecimento, eu falei, nossa, mas eu estou completamente apartada do objetivo principal da minha metodologia. Se eu promovo autonomia, por que eu não posso, né, empoderar o meu paciente para ele ser um motor de mudança, ele com autoconhecimento, eu Uhum. vou ser o veículo que vou levar essa ferramenta a essas pessoas, mas a transformação está nelas, na mão delas, né? E eu nunca consegui explicar, né, trazer isso para a área de saúde, justamente por esse bloqueio mental que a gente vê Não, é terrível. nos É um grandes horror. players da saúde. É um horror, né? Realmente chega a dar dor de estômago, né? E, de novo, né? Só quer saber o resultado, vê o que está acontecendo agora, né? Se essas empresas não se transformarem, por outro lado, né? Pessoas como você que estão à frente do seu tempo conseguem, né? Porque hoje você consegue fazer tudo, você consegue fazer uma aula de pilates, uma aula de yoga, perfeitamente num telefone celular com a professora te olhando, né? Você não precisa estar lá fisicamente, né? Pele com pele, né? A pessoa Uhum. olha, a pessoa está vendo o teu movimento, fala assim, olha, faz assim, entendeu? E você Tanto consegue, é que você, nesse momento que a gente não teve uma outra opção, eu estou tendo a maior expertise da minha vida, porque até casos de home care que nós dizíamos, eu mesma e todos nós, não é possível tratar essas pessoas à distância, porque são casos graves, casos de indicação cirúrgica, e agora, como não tivemos outra oportunidade, a gente aprendeu que é possível, né? não, e depois você não consegue escalonar, por exemplo, né? As empresas teoricamente, né, se preocupam muito com os desenvolvimentos dos seus executivos, né? Teoricamente, porque na realidade a gente vê cada vez mais as pessoas abandonadas nas empresas. Por isso que tanta gente me liga aqui pedindo ajuda, né? Porque as empresas eles tratam os seus executivas como um pacotão, sabe? Desenvolvimento de líderes, joga todo mundo numa sala, bota um palestrante para falar, fala assim, vamos transformar a empresa. Não acontece. A transformação é individual, a transformação é customizada. E se você não usa a tecnologia para fazer isso, você não consegue escalonar. Você não vai conseguir pegar mil executivos e transformar ele num pacote pessoal. Vai demorar 10 anos para acontecer isso, né? É E as de empresas... dentro para fora o processo de transformação, mas ele tem que ter, né, a motivação. Esses grandes líderes, eles estão aí como um veículo para motivar e para promover essa transformação de dentro para fora.
Exatamente. As empresas não percebem, né? Você vê que eu lancei recentemente esse livro, O O Algoritmo da algoritmo. Vitória, né? Que é um trabalho que eu já é um resultado de um trabalho de uma vida inteira, né? Porque eu fui atleta profissional e competi de alto nível, né? E eu sempre quis escrever sobre esses grandes técnicos, né? E uma das 7 etapas do algoritmo, né? É o que a gente chama do Kaizen mental, né? E a gente viu que esses grandes técnicos eles unem o físico e o mental juntos. Eles não tratam diferente. Eles não jogam assim, olha, o mental vai lá para o psicólogo, o físico vai lá para o preparador físico. O técnico assume isso, porque é tão importante isso, Nossa, porque senão fantástico. o atleta não consegue performar, entendeu? Não consegue performar. E se o atleta não consegue performar, imagina o executivo que sofre de dores, que sofre de doenças, De que tem doença angústias. de angústia, né? Então ele não consegue. Então os caras, por exemplo, você vê, você pega o caso do Ayrton Senna, não preciso nem ir lá para a NBA, você pega o caso do Ayrton Senna, o Nuno Cobra, daqui do Brasil, nosso Nuno Cobra, ele pegou o Ayrton Senna na Fórmula 3. O Ayrton Senna era mirradinho, era magrinho e era irritado. O cara dava porrada, ele perdia uma corrida, quebrava tudo, né? E aí o Nuno Cobra detectou que a capacidade de consumo de oxigênio do Ayrton Senna era muito baixa, né? Aí o que aconteceu? Ele trabalhou nessa questão, né, de oxigênio do Ayrton Senna e melhorou uma barbaridade. Sabe o que aconteceu? A concentração dele melhorou 1000%. O que Nossa, acontece quando a concentração de uma pessoa melhora 1000%? Você imagina numa empresa o que pode acontecer isso? Com uma pessoa que não consegue se concentrar. Então, nas empresas, claro. as empresas não pensam na respiração do executivo, no oxigênio do executivo, Na qualidade de na vida. qualidade de vida, se o cara está tendo isso, e aí espera que ele tome decisões boas. Como é que pode uma pessoa tomar uma boa decisão se ele está todo arrebentado por dentro, Patrícia? Entendeu? As empresas, quando elas contratam os nossos programas, elas dizem: eu quero diminuir meu absenteísmo, eu Aí, quero diminuir o afastamento. Mas a gente diz: e o presenteísmo? Como alguém que tem dor crônica todo dia, que não consegue ficar sentado, vai ter algum tipo de produtividade? exatamente, né? Então não tem Sim. nada a ver com treinamento e pacotão de desenvolvimento de líderes, né? Não, porque Infelizmente. até a análise dos poucos dados que nós vimos em saúde, ela precisa ser uma análise inteligente. A gente não pode dizer assim: ah, hoje saúde mental está em alta, hoje é doença osteomuscular que está em alta na empresa. Gente, como vai separar o corpo da mente? A Exatamente, é isso. dor, a Mas é isso que dor. nós achamos no nosso livro. Quer dizer, o capítulo é tão importante que a gente viu que esses grandes técnicos, eles não delegam essa parte para psicólogos e nem para preparadores físicos. Eles trabalham com esses caras, mas eles assumem essa responsabilidade. Porque Sim, eles sabem que se claro. ele não tiver o físico e o mental junto, o seu atleta não consegue performar. Agora, você Você imagina. não está por inteiro, você não está por inteiro. Como que alguém que tem dor todo dia que pode não estar irritável? Então você chega hoje no médico com um problema de joelho e você tem um joelho que faz parte de um quadril, de uma coluna, que é uma Uhum. forma de pisar que essa pessoa tem, e você diz assim: não, mas se você tem problema de ligamento, é comigo, se for menisco, é com meu colega. Quer dizer, você separa o corpo em 1000 partes e você não. Olha, para você ter uma ideia de estatística, 64% dos casos que chegam para nós com indicação cirúrgica de coluna, o problema está no joelho, no quadril ou no pé. E a Aí, que coisa. consequência é a hérnia de disco. E essa pessoa opera e é o começo de um processo terrível na vida dessa pessoa, terrível em todos esses aspectos que nós estamos citando aqui, simplesmente porque a nossa visão ela é toda segmentada, né? E nesse livro que você, eu já sei que é o mais vendido, é verdade, Salib? É o Algoritmo da Vitória, né? Pela minha surpresa, está em primeiro lugar na Amazon esse fim de semana, número 1 na categoria dele, né? Na verdade, ele vai poder transitar por várias categorias, mas a primeira categoria foi lá treinamento e esportes, né? Em liderança ele já está em 14º lugar, ele vai com certeza subir, porque no fundo ele é um livro mais de liderança do que qualquer coisa, mas ele pode ter
diversas interpretações. Então eu acho que Parabéns, esse... Talib, você é Não, um eu tô muito... merecedor de tudo Imagina. isso, viu? É um Mas, merecedor. mas, Patrícia, falando um pouquinho mais de saúde, você sabe que recentemente um guru que eu trabalhei muitos anos lá na HSM, chamado Jeffrey Pfeffer, ele junto com o David Urich, são os dois maiores caras de recursos humanos no mundo. Jeffrey Pfeffer e David Urich, reconhecidos desde a China até o Japão, até os Estados Unidos. Ele escreveu um livro recentemente com um título, não é infeliz título, mas é uma realidade, né? Chama-se Morrendo por um Salário. Morrendo por um salário. Dying for a Paycheck. E ele mostra como, eu diria que uns 70% das pessoas que trabalham nas organizações literalmente morrem lá dentro por pressão, por cobrança, por falta de atendimento, de qualidade de vida, porque trabalhar no dia a dia não é brincadeira. Então essas pessoas são jogadas aos leões, nas hienas, né? E tem que se virar, né? E elas estão morrendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Executivos e executivas estão morrendo, acabando com suas vidas por um salário, né? Por quê? Porque as organizações não sabem tratar com esse tipo de coisa. É resultado, né? É cobrança, dinheiro, lucro, né? E empacotamento, né? A hora que você faz aquele encontro com 3 mil executivos e vamos transformar a tua vida. Não vai acontecer isso, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Então vale a pena, para quem quiser dar... Não, se você começa a ler o livro, eu comecei a ler o livro, eu comecei a ter dor de estômago, Patrícia, de ver o que acontece. Então eu aconselho até você comprar esse livro para você, achar um jeito de traduzi-lo, porque você vai ter dados maravilhosos, né, para mostrar para as empresas clientes, né, o que está acontecendo pelo mundo, né, para aquela empresa não continuar de novo. Né? Então é Dying for a Paycheck, do Jeffrey Pfeffer. Vale muito a pena, Anotado. mas infelizmente é um livro que dói, né, porque mostra tudo que nós estamos fazendo de errado. Mas é a realidade, né? A gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que se munir desses dados, dessas informações para você conseguir. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Mil, eu cheguei lá e eu fui contratada para diminuir os casos cirúrgicos. E eu falei, bem, todo mundo ganha com isso, principalmente o paciente. Então, ótimo, tô dentro, vou me apaixonar pelo trabalho e isso vai me mover. E aí eu cheguei na época para a diretora médica e disse, olha, o meu método, a ginástica holística, ela é global. Ela trata a coluna, o joelho, porque a pessoa ela vem por uma queixa, mas ela é um ser humano que está há anos com aquilo, adaptando o seu corpo. Então eu posso tratar a pessoa como um todo. Ela disse assim para mim, não precisa. Joelho, quadril, são cirurgias simples, baratas, rápidas. Vamos focar na coluna. Aí eu dizia, mas escuta, o paciente já está lá. Vai ser a mesma sessão. Ele não vai precisar vir um outro momento. O método me dá essa condição. Ela disse, esquece, Patrícia, não precisa. Foca na coluna. Aí eu peguei, fiz todas as minhas anotações, né? Do que eu tinha que fazer nos demais segmentos e fui tratando. E quando eu apresentei meu primeiro resultado, eu apresentei, olha, nós economizamos tanto, tal, melhoramos a qualidade de vida das pessoas, o sono melhorou em tanto, a saúde em tanto. Você quer que eu foque só na coluna? Ela virou e falou assim, vai fazendo isso aí que você está fazendo, que está tudo bem. Infelizmente, tem sido essa resposta em todos os lugares, né? Por isso que a gente vê, né, tanta gente morrendo, tanta gente doente, né? Tanta gente... No final, hoje, nós temos recursos para alongar a vida dos executivos, das pessoas, né? Muito mais, né? Mas nós não estamos sabendo usar essa possibilidade da longevidade para o nosso favor, né? A gente está estendendo a vida de uma maneira dolorida das pessoas, né? E não de uma maneira... né? É verdade. Salib, conta aqui para todo mundo que está assistindo para a gente, então, né, o seu pensar bold. Eu acho que é algo que todo mundo que lê teus livros, que te conhece, né, como você criou essa palavra? Conta para a gente como é que você chegou nisso. Bom, isso aconteceu há mais de 3 anos atrás, quando a gente começou a escrever o livro, que na verdade a gente viu que você hoje, você não precisa ser dono das coisas, né? Que você pode
usuário, nós somos mais usuários do que proprietários. A gente caminha para uma economia muito mais de usuário do que proprietário, né? Porque hoje você ser dono de alguma coisa dá muita dor de cabeça, né? Pô, acabei, tudo bem, dei minha filha um presente de formatura, agora um carro. Se eu te contar como é que é fazer o seguro do carro, você tem vontade de pular daqui da minha janela. É uma coisa horrorosa, entendeu? Então hoje a gente tem que ser mais, né? Usar o Uber. Eu, por exemplo, eu só tenho carro porque eu moro em Alphaville. Se eu tivesse em São Paulo, jamais teria um carro. Jamais teria um carro. E isso está acontecendo em outros lugares. Então, no fundo, é essa questão de você não precisa mais construir coisas. Você não precisa... A Patrícia Lacombe não precisa mais ter escritórios no Brasil inteiro. Você pode usar a tecnologia para potencializar o teu negócio, né? Então, a tecnologia hoje, você tem... você para se locomover hoje, você se locomove com Uber sem problema nenhum, né? O Uber é a maior empresa de transporte do mundo que não é dona de um carro. A Airbnb é a maior empresa de acomodações do mundo que não é dona de um quarto, né? Você tem a própria Gympass do Brasil, que é a maior plataforma de atividade física do mundo, que não é dona de uma única academia, só que se você pertencer a essa plataforma, você pode fazer ginástica em 36 mil academias pelo mundo todo, né? Então esse é o pensar bold. No fundo você tem pensado, você foi uma das pioneiras em pensar bold, né, na tua metodologia, né? E só que quando você tem um mercado com mindset fixo, né, uma pessoa futurista sofre, né? Sofre muito, né? Eu É tenho verdade. acompanhado o teu sofrimento, né? Você vivenciou bem isso, assim, chega uma hora que você fala, tudo bem, eu gosto de ser disruptiva, mas estou cansada, né? A gente cansa. Mas agora as coisas estão favorecendo esse tipo de... Então, esse é o pensar bold, né? De você não precisa ter a clínica Patrícia Lacombe em Recife, né? Você pode, através, né? E cada vez mais, você agora vai ter a realidade virtual, né? Você vai poder estar totalmente presente com a pessoa. Você, sabe, você com uma tela aqui, só falta ter o toque físico, né? Na verdade. Sim, como Então, nós estamos aqui, né? pois Olha é, quanta coisa a gente está construindo nessa hora, quanta riqueza não é para todo verdade? mundo que está. São as nossas experiências de uma vida. Quanto tempo a gente tem, às vezes, para falar, até assim, durante a nossa conversa, tantos insights, tantas coisas que a gente constrói, o quanto cada um tem para dar, né, para o Então, mundo. o pensar bold é exatamente isso, né? É como não precisar contratar médicos cubanos para Amazonas, né? O pensar bold é por que você não deve deixar ter tantas escolas de medicina no Brasil, mais do que na China, porque você está construindo, você tá resolvendo a coisa pelo lado errado, tá entendendo? Então, o Brasil, infelizmente, cabecinha do pessoal aqui não é brincadeira. Na saúde, então, é pior. Com certeza consegue ser pior. Ô, Salib, e dentro dos seus planos aí, se eu te conheço muito bem e eu sei que esse tempo aí recluso em casa, você tá com milhões de coisas produzindo ao mesmo tempo. Eu conheço você, eu sei como é que você faz. Então, conta pra gente aí quais são os próximos planos, o que que a gente vai esperar do Salib aí depois da quarentena? Bom, foram 4 livros publicados em 3 anos, né? Quase um por semestre, praticamente. E eu tenho mais um já com o Sandro, né? Eu adoro trabalhar em parceria. Eu acho que quando você trabalha com a pessoa que te complementa, você consegue coisas inimagináveis, né? Eu nunca conseguiria fazer as coisas que eu faço sem o Sandro, e ele também não conseguiria fazer sem mim, só que nós juntos conseguimos fazer coisas incríveis. Nós temos já um livro de estratégia já pronto, né? É uma maneira totalmente nova de pensar em estratégia para esse mundo exponencial. Os meus livros, Gestão da Manhã, ele já está na sua 11ª edição, já vendeu mais de 55 mil exemplares. Para um livro de Nossa, gestão no Brasil é uma coisa assim, quase que inexplicável, né? Se você imaginar que as editoras são muito limitadas, se você imaginar que as livrarias, então, pior ainda, né? Você imagina que as livrarias ainda agem como livrarias, né? Eles não verdade. entenderam, né, ainda. Eu acho que tem algumas coisas que, né, na verdade, tem muita... quando acabar essa... Eu vejo o Covid como um grande furacão. Que a hora que acaba o furacão, você sai de casa, você vai botar a tua cabeça para fora e fala assim,
pô, eu não estou mais vendo aqui, eu não estou mais vendo essa empresa aqui. Na verdade, empresa que é boa mesmo, ela dura, ela resiste a tudo, né? E quem não vai resistir à volta do Covid é porque não tem que estar mais. É super duro isso, É. mas é a realidade, Ou entendeu? que está aproveitando esse tempo para fingir alguma coisa, né? Porque eu acho que nessa questão, né, de você pensar aqui, pensar no futuro, mesmo você tem que ter algo concreto, né? Você não pode. Eu vejo um monte de gente agora fazendo teleatendimento, mas é pegar no celular e ligar para o paciente. Quer dizer, não tem uma coisa estruturada, né? Isso, Sim, sim. Bom, isso isso já começa pela educação, né, Patrícia? Se você imaginar, eu vi agora, senti na pele aqui, a minha filha estuda nos Estados Unidos, estudava, se graduou agora, a Cristiana, na Arizona State, e o último mês foi feito em casa, porque as universidades fecharam, ela veio para cá. sim, Sabe o que eu vi? Tudo bem, você tem a tecnologia, como nós estamos aqui, maravilhosa, só que os professores não sabem dar aula no vídeo. não estão Não preparados. estão preparados. O máximo que eles conseguem fazer é botar a cara aqui e botar um PowerPointzinho. A dinâmica de ensinamento através da tecnologia é completamente diferente, entendeu? Então, as pessoas não estão nem preparadas para fazer essa entrega, né? É Se na verdade. educação, que nem eu cheguei para minha filha e falei, minha filha, como é que estão as aulas? Ela falou, pai, eu não vejo a hora de acabar, porque está duro, né? Eu cheguei a ver E, uma aula de uma professora dando aula com o bebê no colo dela, juro por Deus. Eu vi, eu presenciei isso, né? Falei, pelo amor de Deus, né? E tá lá, imagina que. Então, assim, as pessoas não sabem também usar a tecnologia, aproveitar todo esse aparato maravilhoso que nós temos, né? E para isso as pessoas têm que se reciclar, né? Por isso que eu acabei de propor para a medicina brasileira para que os médicos tenham que anualmente fazer uma prova de tecnologia prática para saber se eles estão conseguindo usar realidade virtual, tecnologia, toda essa robótica, né? Se eles mas sabem e o operar com medo das robôs. empresas de saúde de ficar sem médico nenhum, Salib? Acho que vai acontecer isso, né? E fora assim, se desafiar, né? Tem que se desafiar, pelo amor de Deus. Eu me lembro quando você disse para mim assim: ah, Patrícia, põe tudo que você sabe num livro, quem sabe você consegue deixar um legado, tal. Eu fiz isso agora na quarentena. Eu estou terminando de escrever e eu disse para você, eu tenho a maior dificuldade. Eu consigo falar, consigo dar palestra, mas eu não consigo escrever meus pensamentos. E eu me desafiei. Eu Uhum, sentei aqui e falei, deixa eu ver o que vai sair. Na pior das hipóteses, é claro que eu não tenho a menor pretensão de ter um livro extremamente vendido, mas eu queria mas por que ter. não? Você é super capaz. Acho que Porque tem. a minha pretensão, Salib, era dizer, eu represento um método na América do Sul, que existe há 100 anos na Europa. Foi a primeira vez que teve abertura para um outro país. Eu tenho a obrigação moral de deixar o que eu sei, o que eu estou vivenciando e testando, porque eu, com a Mil, tive a oportunidade de ter 80 mil atendimentos mês, que é uma experiência que ninguém vai ter na Uhum, prática, né? Então eu falei, eu tenho que deixar isso que eu sei, que eu vivenciei, escrito. uhum. Certo ou errado, eu vou procurar ajuda, como você falou, né? Mas eu queria te contar que eu segui teu conselho. Ou então pega alguém para escrever para você, porque uma coisa é você ter o conteúdo, por exemplo, nos meus livros todos, né? Quem faz a maior parte da escrita não sou eu, né? Mas eu faço a maior parte dos pensamentos, dos insights. Então eu pego sempre alguém que consegue não só expressar minhas ideias, mas consegue pegar minhas ideias e extrapolar minhas ideias, entendeu? E é uma maneira bem produtiva de escrever. Eu sou muito claro com isso. Eu não tenho necessidade de meu nome aparecer sozinho no meu livro só para dizer que é todo meu, entendeu? É Sinceramente, claro. o mundo hoje Até é. isso te dá também velocidade, te dá Sim, destreza. E a gente sim, também tem que saber até onde a gente vai, né? Isso não quer dizer não usar suas potencialidades, né? com certeza, né? Então, hoje em dia a gente vive um mundo de parcerias, né? Você não precisa produzir tudo você tem 1.000 pessoas, né? Você tem um pensamento grande, depois você tem um monte de gente que Tá cobre essa ajudando. infraestrutura, né? É muito legal. Talib, vai, infelizmente, passou muito rápido, e eu quero que você feche a nossa live aí com um conselho aí
para o pessoal quando sair da quarentena, o que você diria assim para os pequenos empresários da saúde como eu? Qual conselho você daria? Ou uma Olha, da frase? saúde, você tem a má notícia e a boa notícia, né? A má notícia é que é uma indústria totalmente caduca, né? Antiga, pouco produtiva, né? E a boa notícia é que a saúde é uma área muito caduca, pouco produtiva. Significa que para as pessoas que têm cabeça de tecnologia, que têm uma visão diferente, que não têm medo do novo, tem 1000 oportunidades, né? É Então, verdade. sigam em frente, executem, busquem seus investidores, que eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bom, muito bem para o país, né? Porque a gente está sofrendo muito com essa falta de competência na saúde, né? Meu amigo, muito obrigada. Um carinho enorme por você. Que você fique bem, com saúde, tá certo? Beijo para a filhota aí. E nos vemos em breve. Depois eu vou te ligar para pegar mais umas diquinhas aí para o meu livro, tá bom? Com certeza. Olha, eu gostaria também de recomendar para todos os ouvintes aqui que acessem a nossa plataforma gestãodoamanhã tudo junto.com.br, gestãodoamanhã.com.br, e lá vão ter acesso ao que há de mais moderno no mundo da gestão, né? Inclusive entrevistas espetaculares com o Philip Kotler, Regis McKenna. Tem a sessão Pergunte Qualquer Coisa para o Salibão, quando se perguntou se tinha algum Essa problema é de falar de boa. saúde, né? Pergunta qualquer coisa para mim que eu respondo, qualquer pergunta. Tem lives, mensais, é uma infinidade de coisas. Tudo que as pessoas Gente, precisam pensa fazer. num homem que eu disse, Salib, eu posso falar sobre saúde? Ele disse assim, lá está escrito, pergunte qualquer coisa para o Salibão. Gente, pensa numa potência. Eu brinco o seguinte, quando eu não sei a resposta, eu invento. Não, não você. Mas, gente, está incrível. Eu entrei lá, eu estudei para falar com o Salib, porque a gente tem que estudar para falar com ele, né? Mas vocês vão ver quanto conteúdo bacana. Só aquilo foi um aprendizado para mim. Então, se vocês gostaram dessas dicas, como vocês estão escrevendo aí, entrem lá, www.gestãodoamanhã.com.br, ok? Só se cadastrar, mande para os seus amigos, tudo que nós queremos a comunidade, o seu envolvimento das pessoas que pensam mais ou menos que nem a gente. Um beijo enorme. Ó, Tchau, Patrícia, gente. um beijo, parabéns pelo trabalho de sempre, viu, querida? Obrigada, igualmente. Um beijo. Tchau.